O XG Firewall versão 18 está evoluindo o conceito de Next Generation Firewall, resolvendo os principais problemas atuais com visibilidade no tráfego criptografado, bloqueando os mais recentes ransomwares e ameaças Zero Day, acelerando o desempenho de suas principais aplicações. O XG Firewall versão 18 está levando visibilidade, proteção e desempenho a novos níveis, e a melhor parte é que é uma atualização gratuita para todos os clientes de Firewall XG existentes. Um dos destaques da versão 18 é a nova arquitetura Extreme de processamento de pacotes, que oferece níveis extremos de visibilidade, proteção e desempenho. A arquitetura Extreme traz alto desempenho na inspeção profunda para prevenção de intrusões, controle de aplicativos e inspeção SSL, tudo em um único mecanismo. A inspeção SSL da arquitetura Extreme remove um enorme ponto cego que atormenta a maioria das redes hoje em dia, fornecendo uma inspeção de criptografia de ponta. Adicionamos um widget no centro de controle que fornece um status rápido do seu tráfego criptografado, como ele está sendo tratado e se há algum problema que você deveria abordar para garantir proativamente uma experiência otimizada para o usuário. O mecanismo de inspeção do Extreme também inclui um novo sistema de inteligência de ameaças baseado em Machine Learning, disponível na central de controle, dando a você uma visão imediata de arquivos suspeitos que entram na sua rede. Arquivos contendo código ativo são direcionados automaticamente para a nuvem de Sophos Labs, para análise sandbox do Sandstorm e agora análise de inteligência de ameaças. Usando vários modelos de Machine Learning, o XG Firewall identifica instantaneamente as mais recentes variações de ransomwares e outras ameaças avançadas ainda não vistas, antes mesmo que elas cheguem à sua rede. Esta nova proteção fornece informações detalhadas de relatórios e está incluída sem custo extra na licença do Sophos Sandstorm. A nova arquitetura Extreme de processamento de pacotes também ajuda a acelerar seus aplicativos de negócios mais críticos, ao colocá-los em um caminho acelerado de fluxo de rede no sistema. Isso garante latência mínima e desempenho máximo para suas importantes aplicações de VoIP, colaboração e aplicações baseadas na nuvem. O XG Firewall versão 18 evolui ainda mais a forma como você gerencia a proteção do seu firewall, fornecendo opções mais poderosas e flexíveis, ao mesmo tempo que define o padrão de mercado para uma gestão intuitiva e fácil. As regras de inspeção SSL fornecem critérios de seleção de tráfego flexíveis e controles de nível Enterprise extensivos sobre opções de segurança, privacidade e conformidade que são combinados em perfis de encriptação. Você pode usar os eficientes perfis pré-definidos ou criar seus próprios perfis personalizados. Nós também deixamos a operação de NAT mais poderosa, flexível e mais fácil na versão 18. Podemos criar regras de NAT indicando origem, destino ou combinar isso em uma única regra através das opções de loopback e regra reflexiva. E os fãs da versão anterior de regras de firewall e NAT vinculadas podem tomar vantagem desta opção intuitiva ao construir suas regras de firewall. Gerenciar grandes conjuntos de regras está mais fácil do que nunca, com novas opções de filtragem extensivas para identificar exatamente quais regras de firewall são de interesse e múltiplas opções de seleção para fazer as tarefas repetitivas de forma rápida e fácil. A nova opção de exceção nas regras de firewall também as tornam mais poderosas, ajudando a reduzir a contagem geral de regras. O novo monitor de fluxo de rede fornece uma visão geral do que está acontecendo na sua rede a qualquer momento, com opções para visualizar a atividade da rede por aplicativo, usuário ou host. A solução de problemas também foi aprimorada com novos registros de log acionáveis, que possuem opções de um clique para restringir os resultados da pesquisa, filtrar as entradas de log ou modificar as políticas com base na atividade de log. Há também mais de 30 novos alertas que podem ser selecionados para criar notificações por e-mail ou SNMP para mantê-lo informado sobre o status, desempenho e ameaças da sua rede. A Sophos e o XG Firewall têm sido pioneiros em SD-WAN, com nossos incomparáveis dispositivos de borda Red SD-WAN. O XG Firewall inclui muitas capacidades SD-WAN, tais como opções extensivas de conectividade WAN, monitoramento de links, assim como suporte robusto a VPN e orquestração.
A versão 18 evolui ainda mais o SD-WAN com o SD-WAN sincronizado. Estamos tirando proveito do poder da segurança sincronizada usando informações de aplicação provindas das estações gerenciadas pela Sophos para oferecer o mais moderno e confiável roteamento de aplicações e otimização de desempenho. Nós tornamos a orquestração de VPN via SD-WAN mais poderosa e flexível, com suporte completo a VPN baseada em rotas. Há também uma variedade de outras melhorias de rede para VLANs, interfaces Bridge, gerenciamento de interface, autenticação Kerberos, Jumbo Frames, suporte a SNMP versão 3 e muito mais. Outro recurso importante da versão 18 do Firewall é a configuração Plug and Play, de alta disponibilidade, usando a nova opção de modo rápido e simplesmente especificando a porta para que os dispositivos sincronizem automaticamente. O Sophos Central rapidamente se tornou a melhor plataforma de gerenciamento em nuvem do mercado. Ela permite que você gerencie facilmente toda a sua segurança de TI a partir de uma única console de gerenciamento em nuvem, firewalls, endpoint, mobile e criptografia de forma gratuita. Se você estiver gerenciando vários firewalls, o Sophos Central facilita o seu trabalho. O gerenciamento de grupo de firewall repleto de recursos, relatórios flexíveis baseados em nuvem e implementação automatizada de novos dispositivos de firewall estão apenas a um clique de distância. E você pode facilmente manter as políticas e configurações consistentes entre todas as suas unidades. Qualquer alteração feita a um firewall será automaticamente sincronizada para outros, poupando-lhe tempo valioso. O XG Firewall versão 18 inclui mais de 40 inovações e melhorias que ajudam a resolver alguns dos principais desafios de segurança atuais. Se você quer saber mais sobre o Sophos XG Firewall versão 18, a equipe da ViaConnect pode ajudá-lo. Acompanhe a ViaConnect em suas redes sociais.